E você já tentou fazer jejum intermitente alguma vez e não conseguiu? Parece simples, né? Basta ficar 16 horas sem comer e comer no intervalo das 8 horas na sua janela alimentar. Mas não é tão simples assim. Hoje eu vou te explicar por que é que você ou alguém que você conhece não conseguiu cumprir o jejum intermitente, porque existem questões relacionadas à técnica nutricional que você aplica e eu vou te explicar isso nesse vídeo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar, eu já expliquei isso aqui em outro vídeo, e é diferente de uma dieta. Dieta são os itens que você vai consumir ao longo do dia, ao longo dos dias, vamos dizer assim. Por outro lado, a estratégia alimentar corresponde a como você vai distribuir suas refeições. Por exemplo, você pode comer de 3 em 3 horas, fazer 6 refeições por dia. Isso é uma estratégia alimentar. Ou você pode fazer o jejum intermitente de 16 para 8, 12 para 12, enfim, você pode escolher da forma que você mais se adaptar. A grande questão aí é que quando passamos longos períodos em jejum, nós vamos sentir fome. Isso é parte do processo. Porém, é possível você amenizar essa fome aplicando uma técnica nutricional ao longo do seu dia. Como é que é isso? Existem alimentos que são mais saciantes. Por exemplo, as proteínas, as gorduras, as fibras. E existem outros alimentos que provocam a fome. Os carboidratos, principalmente os carboidratos, como se diz, refinados, né, que são farinha de trigo, açúcares. Esses alimentos provocam fome. Existe um mecanismo que se chama hipoglicemia reativa, que é mais ou menos assim, é um paradoxo, tenta entender aí, vou ver se você vai conseguir. A gente come esses alimentos, o açúcar do sangue sobe rápido, a insulina vai lá, derruba o açúcar do sangue, então existe uma queda rápida no açúcar do sangue e isso provoca uma hipoglicemia, que é uma redução a níveis muito baixos do açúcar do sangue. É como se fosse um rebote que acontece a partir de uma grande entrada de açúcar que a gente coloca no nosso sangue por um alimento com índice glicêmico muito alto, como por exemplo o açúcar ou a farinha de trigo, né, um pão, uma massa, né? E aí existe uma reação do corpo contra esse açúcar que subiu muito rápido. Isso não é algo muito natural. A gente ter alimentos refinados quando os seres humanos foram evoluídos, né, lá na época que as pessoas moravam na selva. A grande questão aí é que essa queda da glicemia, essa queda do açúcar do sangue, que chama de hipoglicemia reativa, provoca a liberação de um hormônio chamado grelina, que é um hormônio produzido pelo estômago e que provoca a fome física, que é essa fome que a gente sente a barriga roncar. E aí, sim, cada vez que você come carboidratos, você tem esse processo, principalmente os carboidratos de índice glicêmico mais elevado, massas e doces, você tem esse processo e aumenta a sua fome física. Então, se você pretende ficar, por exemplo, 16 horas em jejum, eu faço jejum intermitente quase todos os dias, eu passo 16 horas em jejum e como ao longo de 8 horas, e eu não uso medicações para emagrecer atualmente. Então, tudo é uma questão de técnica. Se você, por exemplo, chegar à noite, antes de dormir, come aquele velho sanduíche, misto quente, você está recebendo uma carga de carboidratos de índice glicêmico elevado, que está lá no pão, e aí você vai ter esse processo, pela manhã você acorda com fome. E aí você não consegue manter o seu jejum até meio-dia, que é o horário do almoço. Então você tem que aplicar a técnica tem que ser aplicada, uma técnica nutricional, para que você consiga manter, controlar a sua fome física, e aí você consegue fazer o jejum. É simples, né? Não é tão simples assim. A questão é que existem também
questões comportamentais envolvidas. Existem pessoas que têm comportamentos orexígenos, na verdade a maioria das pessoas. Isso tem a ver com um mecanismo que gera ansiedade nas pessoas. Então, por exemplo, existem pessoas que têm o que se chama de fome emocional, que eu divido em dois tipos de atos alimentares. O ato alimentar planejado e o ato alimentar por oportunidade. O ato alimentar planejado é aquele que a gente diz assim: poxa, eu estou com vontade de comer uma determinada comida que está lá na geladeira, que sobrou do final de semana. Às vezes um pedaço de bolo, um pedaço de pizza. Eu sei que está lá e ela está me chamando. Aí depois você pensa: não, eu não vou porque eu não quero engordar. Aí daqui a pouco você vai lá e come. E até se sente mal com isso, se sente triste. Esse é o ato alimentar planejado. Por outro lado, existe o ato alimentar por oportunidade, que é diferente. É aquela pessoa que não para, que fica procurando o que fazer, principalmente quando chega do trabalho. Então liga a televisão, fica lá mudando de canal, depois vai na janela, depois vai lá no quarto, penteia os cabelos, até que passa pela cozinha e abre a geladeira para ver se tem alguma coisa interessante dentro e acaba comendo. Muitas vezes esse ato alimentar por oportunidade não é percebido pela pessoa. Ela diz assim: eu não sei porque eu engordo, eu como tão pouco no almoço, tão pouco no jantar, mas sempre existe a questão dos lanchinhos. Isso é muito, muito sério e destrói não apenas o jejum intermitente, mas qualquer estratégia de controle ou de reeducação alimentar. Então, antes de você tentar fazer uma dieta, você tem que controlar o seu comportamento. E é por isso que no meu método são 4 passos. O primeiro é controlar o comportamento, porque a partir do controle do comportamento, você consegue fazer uma dieta, fazer uma estratégia alimentar que seja bem sucedida e de longo prazo. Porque não adianta você fazer uma dieta por uma semana, você não vai emagrecer em uma semana, você vai perder líquido em uma semana, vai desidratar, você não vai emagrecer. Então existem também pessoas, por exemplo, que fazem dietas muito restritivas ao longo de uma semana na expectativa de emagrecer ali alguns quilos para ir para uma festa, por exemplo. Mas muitas vezes a pessoa não emagrece, lembrando que 1 quilo na balança são 7.700 calorias. Então para você perder 1 quilo na balança, você tem que perder 7.700 calorias. Se você consome aí 2.000, 1.500 calorias por dia e você fizer um déficit calórico de 500 calorias, que já é um déficit calórico considerável, você vai demorar mais de 2 semanas para você emagrecer 1 quilo. Agora pode acontecer de você desidratar, aí você sobe na balança, acha que está mais leve porque desidratou, e depois quando você voltar a beber água, voltar a comer carboidratos, voltar a comer sal, você recupera tudo de novo. Isso não é emagrecer, isso é desidratar, isso é bem diferente. Tem a ver também com a questão dos chás para emagrecer, que muita gente também acha que emagrece, mas na verdade não emagrece. Mas, voltando ao jejum intermitente, o jejum é uma importante arma no controle do peso. Por isso, se você se adapta ao jejum intermitente, faça, porque é saudável. Estudos já demonstram que ajuda bastante no controle do peso, lembrando que o importante é o déficit calórico, mas é muito fácil de se adaptar a essa estratégia, principalmente para as pessoas que trabalham muito, que não tem tempo de estar preparando 6 refeições todos os dias. Isso é muito difícil. Isso para mim sempre foi uma dificuldade, essa questão de comer de 3 em 3 horas e de preparar comida, de parar para comer. Eu sempre tive uma rotina muito puxada, né? Um médico, eu estudava medicina, né, quando era mais novo, e é puxada a faculdade, a própria profissão é puxada, e isso certamente faz parte da vida da maioria das pessoas na vida moderna, né? A falta de tempo. O jejum corrige muito essa questão, porque você, em vez de fazer 6 refeições, você só vai fazer 2, você só vai parar para comer 2 vezes. Isso é uma coisa muito legal. Por outro lado, existem pessoas que não aguentam ficar de jejum. Existem pessoas que quando ficam de jejum começam a ficar mal-humoradas, começam a ter dor de cabeça, começam a ter tontura. Essas pessoas não vão se adaptar. E aí você precisa fazer uma estratégia alimentar que seja adequada ao perfil da pessoa. E aí vem, segundo passo, uma estratégia alimentar que seja adequada ao seu perfil. Isso é muito importante, isso é muito relevante, tá? Só para lembrar que não custa nada. Terceiro passo, ganhar músculos. Quarto passo, manter a motivação, tá bom? Então é isso, era isso que eu queria falar para vocês hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue acompanhando meu canal. Estou mandando um monte de vídeo agora sobre estratégias alimentares, sobre alimentos. Vamos ver aí se vocês vão gostar. Mandem seus comentários, eu sempre leio. Eu não respondo todos porque são muitos comentários, mas eu leio todos, pessoal. 100% dos comentários eu leio, tá bom? Então, manda que eu quero saber o que é que você está achando, tá bom? E lembra também de curtir, tá, os vídeos para o YouTube saber que você gosta desse assunto e mandar mais vídeos semelhantes para você. Então é isso. Não custa lembrar, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue fazer uma dieta, não consegue manter o foco na atividade física, talvez o seu cérebro esteja relacionado a tudo isso. Saiba que existem questões relacionadas aos seus instintos e ao seu lado emocional e que são determinantes no seu emagrecimento. Para falar mais sobre isso, eu gravei uma aula grátis para você, não precisa fazer cadastro, nem precisa dar o e-mail, nada. Basta você acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e você já vai ser encaminhado direto para assistir essa aula, que está muito boa. Eu fiquei muito feliz com o resultado dela. Nela eu vou te explicar todas essas questões relacionadas aos instintos e às emoções como sendo questões que envolvem sim o emagrecimento. E no final eu vou te apresentar também o meu método de emagrecer, que são 4 passos. O primeiro é definir o seu perfil de comportamento e aprender a controlá-lo. O segundo é manter a estratégia alimentar. O terceiro é ganhar músculos. E por fim, o quarto é manter a motivação. Eu vou te explicar tudo isso. E se você quiser, e se fizer sentido para você, você vai poder também se inscrever no meu curso Emagreça 10 quilos ou mais. É um curso online que você pode fazer para você aprender a técnica do emagrecimento e utilizar para o resto da sua vida. Vale a pena e eu espero você lá. Eu espero que eu te ajude de alguma forma. Então lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.